Olá, esse é mais um vídeo do canal Alfinetada e hoje eu vou falar sobre música comercial. Será que aquilo que você pensa sobre música comercial está correto? Vamos discutir isso. Então, vamos lá. É muito comum as pessoas rotularem música como comercial e não comercial. Ah, isso aqui é comercial, isso aqui não é comercial. Será que isso é correto? Até que ponto as pessoas são corretas quando fazem esse tipo de atribuição? Olha, o mercado musical ele está dividido em dois subcampos. Existe o grande mercado, que é o que se chama de indústria fonográfica, grande indústria fonográfica, e existem os mercados isolados específicos, que é chamado de o mercado underground. Eu prefiro chamar de nichos de mercado, certo? Musical. Esses dois subcampos têm funcionamento bastante diferente. Eu vou explicar cada um deles para justificar o argumento aqui que eu quero usar. Qualquer tipo de campo de produção artística, seja musical ou não, existe uma produção de valor simbólico, valor artístico simbólico, certo? Então, seja campo do rock, campo do hip hop, do reggae, soul, black music, blues, seja lá o que for, existe uma produção de valor simbólico. Acontece que esse valor simbólico criado pelos agentes daquele campo ali, eles são transformados em valor mercadoria quando estão inseridos no mercado. Esse é o X da questão. Então, quando as bandas elas começam a reproduzir esses valores consagrados, tanto simbolicamente quanto mercadologicamente, elas estão adotando estratégias de mercado. Então, exemplo, eu vou falar sobre o rock que eu tenho mais familiaridade. Quais são os valores consagrados no rock? Os valores estéticos da música do rock. Guitarra pesada, letras incisivas de protesto político, a rebeldia dos roqueiros, o cabelo grande. Todos esses elementos são valores simbólicos consagrados e convertidos em valor de mercadoria. Quando as bandas reproduzem esse tipo de elemento, elas estão adotando uma estratégia de mercado. Certo? Essa é a questão. Então, assim, quando o Raul Seixas fez aquela ironia na década de 80, fez aquela música que diz assim, hoje agora é moda falar mal, né? Falar mal dos políticos e do cenário político virou moda, né? Tem aquela letra de Raul Seixas bastante interessante. O que é que ele quis dizer com isso? Que o protesto político no rock virou estratégia de mercado. E como eu posso dizer então que o rock não é comercial? O rock é muito comercial. Rock, o heavy metal, o black metal, o death metal, até aqueles estilos mais extremos, são muito comerciais. Certo? O pessoal vai querer me bater aqui, o pessoal do metal, mas inclusive o black metal, que é um estilo extremo, é altamente comercial. À medida que o pessoal das bandas pinta aquela cara, faz cara feia na capa do disco, se diz satanista e começa a esculhambar Jesus Cristo, a mutilar Jesus Cristo, fica aquela disputa, quem mutila mais Jesus Cristo na capa dos discos, né? Isso é uma estratégia absolutamente de mercado. É uma estratégia comercial, certo? Então, como é que eu posso caracterizar o mercado underground? Como existe uma raiz simbólica muito profunda, a estratégia de valorização é de longo prazo, certo? Por quê? As bandas, por exemplo, no caso do rock, nenhuma banda de rock ela estoura do dia para a noite. Demora um tempo para ela se valorizar. Porém, a partir do momento que ela se consagra dentro daquele campo, ela também se eterniza. Então, uma banda quando emplaca um grande disco de rock, aquele disco fica eternizado. Então, a estratégia das bandas que estão inseridas nesses subcampos de produção é uma estratégia de valorização de longo prazo, certo? E além de ser de longo prazo, é voltado para dentro. É voltado para aquele público do rock. Ele quer agradar os roqueiros, certo? Então, as características
mercadológicas desse campo tem principalmente esses dois aspectos. Então vamos falar agora do grande mercado de música, certo? É onde está lá Jorge Mateus, Ivete Sangalo, o antigo Felipe Dilon, que hoje em dia já sumiu, né? Há muito tempo. Enfim, isso aí é o grande mercado de música. Qual é a diferença em relação ao campo underground? O processo de criação simbólica desse mercado é muito fluido. É muito fluido na medida em que ele pega qualquer elemento de qualquer subcampo de produção musical que crie valor de mercado. Então, por exemplo, tem lá um artista de sertanejo universitário. Ele tem um empresário. O empresário, se ele achar que colocar uma guitarra distorcida vai vender mais discos, vai vender mais shows, ele vai colocar. Se ele achar que colocar um berimbau na música vai vender mais, ele vai colocar. Se ele achar que colocar uma piada no meio da música vai vender mais, ele vai colocar uma piada no meio da música. Ou seja, a criação de valor simbólico é muito fluida e, por sua vez, o público é muito fluido. Então não é uma estratégia de mercado voltada para dentro, é voltada para fora, que é agradar qualquer tipo de público, qualquer tipo de pessoa. O que vale é a quantidade vendida, o que vale é o valor do cachê, total do cachê, certo? Então, é uma estratégia mercadológica voltada para fora e de valorização de curto prazo. Por que essa valorização é de curto prazo e não de longo prazo, como no campo underground? Porque a criação de valor simbólico é muito fluida, não tem consistência. Ele pega qualquer elemento de qualquer estilo que crie valor de mercado. Então, percebemos aí a diferença que existe entre esses dois mercados de produção. São mercados que são antagônicos relativamente. Eles se antagonizam. Mas por que relativamente? A partir da década de 70, as grandes gravadoras passaram a utilizar pequenos selos, né? Ou seja, pequenas gravadoras inseridas em mercado lá do hip hop, do reggae, do heavy metal, para poder garimpar novos elementos simbólicos ou novos artistas que possam agregar valor ao grande mercado. Isso passou a ocorrer a partir da década de 70. Então, por exemplo, existem exemplos de artistas que cresceram e se desenvolveram no mercado underground e depois foram absorvidos pelo grande mercado. Inclusive em estilos muito impopulares, como a banda Cradle of Filth, que toca black metal, que é um estilo de metal extremo, que a partir de um determinado momento da carreira assinou com a Sony Music. Então veja que não existe limites. A Sony Music percebeu que poderia transformar aquilo ali em dinheiro, trouxe e, lógico, deu uma roupagem nova, uma lapidada no som, deixou aquilo um pouco mais redondinho, embora não tenha abandonado aquele público lá original do black metal. Então, as estratégias estão também um pouco mais fluidas. Eu criei esse modelo, esses dois mercados, o grande mercado e o mercado underground, para ficar mais fácil de entender. Mas as estratégias também estão ficando cada vez mais associadas também, certo? Mas a minha perspectiva desse vídeo é quebrar com esse mito de separação de que essa música é comercial e essa não é comercial. Na verdade, são estratégias diferentes de mercado. A banda lá de heavy metal é muito comercial, só que é uma estratégia comercial diferente, como eu falei, voltada para o público específico do heavy metal. A banda de heavy metal não quer tocar no Faustão, ele não quer tocar no Caldeirão do Hulk. Ela prefere ter uma estratégia de valorização de longo prazo dentro daquele subcampo, e a contrapartida disso é que, uma vez estando valorizado dentro desse campo, dificilmente esse artista será abandonado, será esquecido, como acontece no grande mercado, onde a substituição de artistas por novos artistas é de uma velocidade absurda. Poderia citar aqui uma lista enorme de artistas que estouraram no grande mercado musical durante um certo tempo e depois foram esquecidos, certo? Mas assim, e para concluir esse vídeo, será que existe aquela música que não é comercial? De jeito nenhum.
ah, isso aqui não é comercial. Olha, isso é muito complicado. Mesmo aquele artista que não tem nenhuma racionalidade de mercado, ou seja, aquele artista que não vive de música, que toca por hobby e que quando der para lançar um disco a gente lança, ele lança um disco, não quer dizer que ele não seja, que a música que ele produz não seja comercial. Por quê? Vamos supor que ele toca reggae. Se ele toca aquele estilo, muito provavelmente ele vai se utilizar de uma roupagem, de valores simbólicos que já estão consagrados no campo de produção do reggae. Se já estão consagrados, são valores que já foram transformados em mercadoria. Então essa banda também é comercial. A rigor, aquilo que não é comercial é apenas aquilo que não passou pelo mercado. Aquela estética, aquela produção de valor simbólico que não passou pelo mercado. Eu poderia citar como exemplo os escravos às margens do rio Mississippi que faziam o blues original, né? Vamos pegar o blues de raiz mesmo, original lá. Como estava totalmente fora de um contexto mercadológico, aquela produção de valor simbólico ali, eu posso afirmar, não é mercado, não é mercadológico, não é comercial, certo? Então a perspectiva desse vídeo é esclarecer esse ponto. A partir desse momento, né, quem assistiu esse vídeo, eu gostaria que, que tivesse mais consciência, pelo menos, a usar esse tipo de atribuição, música comercial e música não comercial, certo? Então, quem gostou, dá joinha, se inscreve no canal e tchau.